Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou então boa noite. Meu nome é Gustavo e eu sou professor no curso de Técnico de Segurança do Trabalho e também no curso de Extensão de Higiene Ocupacional. Bom, o objetivo do vídeo de hoje é falar sobre os agentes biológicos, mais precisamente eu quero falar sobre a propagação dos agentes biológicos no ar. Bom, a gente sabe que a transmissibilidade pelo ar é uma das formas mais comuns da gente contrair uma doença, né, propagada por um agente biológico. Pois bem, existem outros meios de contágio, é claro, mas aqueles que mais nos preocupa em termos de saúde pública, de saúde coletiva e, consequentemente, na parte de saúde ocupacional, são as transmissões aéreas. Também acontecem transmissões em alguns tipos de acidentes específicos, como aqueles com material pérfuro cortante, muito comum no setor hospitalar, mas aqui o foco é falar sobre a transmissibilidade por via aérea. Bom, a transmissão de um agente biológico pode acontecer quando eu inalo um determinado micro-organismo. Essa inalação desse micro-organismo pode acontecer geralmente quando eu tenho uma pessoa que está portando esse micro-organismo. Ela tem esse micro-organismo principalmente na nasofaringe. E aí quando ela espirra ou tosse ou quando ela fala, por exemplo, ela vai expelir gotículas, tá? Essas gotículas, perdigotos, partículas de saliva, elas podem se propagar no ar e consequentemente elas podem ser inaladas. Se a gente for pegar como exemplo o caso do coronavírus, do SARS-CoV-2, que é a pandemia que nós temos atualmente, a gente vai perceber que essa questão ela é bem interessante, porque a gente está acostumado em agentes químicos, por exemplo, a usar a escala de micrômetros, certo? A escala micra. Quando a gente fala de uma escala que trabalha com a unidade de medida em micrômetros, a gente está usando uma expressão de 1 sobre 1000, ou seja, eu tenho 1 dividido por 1000 milímetros, tá? Nesse caso, 1 sobre 1000 milímetros. Ou seja, nós estamos falando que 1 micrômetro equivale a 10 a menos 3 milímetros. Bem pequeno, certo? Agora, existe uma escala ainda menor, que é a escala nanométrica. A escala nanométrica, ela trabalha com um quociente que vai ser dado pela divisão de 1 sobre 1 milhão. Ou seja, eu tenho uma relação de 1 sobre 1 milhão. A gente está falando de 10 elevado a menos 6 milímetros. Olha como essa escala nanométrica ela é bem inferior quando nós a comparamos com a escala dada em micrômetros. E por que eu estou me apegando a isso? Porque o tamanho aerodinâmico do coronavírus, do SARS-CoV-2, é de 60 a 220 nanômetros, tá? Essa foi uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e se chegou, né, a esse tamanho aerodinâmico bem pequeno. E esse tamanho aerodinâmico bem pequeno do vírus faz com que ele possa ficar suspenso no ar durante um período muito longo de tempo, tá? E por isso que é importante o uso dos respiradores. No caso de quem não está exposto em estabelecimento de saúde, ou seja, o público em geral, as pessoas que trabalham em segmentos econômicos que não são da área da saúde, ou até mesmo pessoas que trabalham em setores da saúde, mas que não tenham um contato direto com os pacientes e que não estejam envolvidos nos procedimentos onde são gerados os aerossóis, a gente pode delimitar que a proteção com a máscara cirúrgica ou aquelas máscaras confeccionadas de tecido, por exemplo, elas já possuem efetividade no sentido de você não transmitir essas partículas para uma outra pessoa, ou seja, de você não expelir essas partículas para uma outra pessoa. Então esse bloqueio mecânico com a máscara cirúrgica é de
fundamental importância para todos aqueles que estejam trabalhando com o público ou lidando com o público de uma forma geral, ou que estejam transitando em locais onde possa haver o contato com outras pessoas, ok? Então vamos lá. Aqui nessa imagem vocês podem ver que eu tenho uma divisão, né, das partículas. Eu tenho os aerossóis, que são partículas com tamanho inferior a 10 micrômetros, tá? Então, esses aerossóis, tá? Eles são partículas de menor tamanho aerodinâmico. Vocês podem ver que se a gente for fazer uma comparação com os agentes químicos, por exemplo, né, eu puxando do outro lado aí da higiene ocupacional, se a gente for comparar com os agentes químicos, a gente está dizendo que os aerossóis eles têm um tamanho aerodinâmico compatível com as partículas respiráveis, né, que estão na fração respirável, que são aquelas inferiores a 10 micrômetros. Pois bem, então esses aerossóis eles são gerados em procedimentos específicos, tá? Então quando eu tenho procedimentos de intubação, como a traqueostomia, por exemplo, que é quando há um procedimento de abertura de um orifício na traqueia da pessoa e é colocada uma cânula, tá? Para a pessoa poder respirar, tá? Esse procedimento, que é um procedimento mais crítico e feito em alguns setores de UTI dos hospitais, esses procedimentos sim expõem os trabalhadores a esses aerossóis, e esses aerossóis eles têm uma carga viral alta. Então o que acontece? A dose infectante desses aerossóis são doses infecciosas mais altas, tá? Que é um termo que a gente usa bastante na área de biossegurança. Então, aí sim, nesses casos, se faz necessário o uso de um respirador que tenha capacidade de filtração. Então, o uso de uma peça facial filtrante PFF2, equivalente a N95, ou respiradores que tenham uma maior capacidade de filtração, ok? Pois bem, além disso, a gente tem que levar em consideração o seguinte: essas partículas, né, de uma forma geral, elas vão ser emitidas principalmente quando eu tenho uma tosse ou quando eu espirro. Aqui vocês podem ver a velocidade de propagação dessas gotículas, por exemplo, dessas partículas, quando eu tenho a tosse e o espirro. A tosse, por exemplo, propaga elas a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Metros por segundo é a escala que a gente usa no sistema internacional, tá? Para representar a velocidade. 10 metros por segundo, a tosse propaga essas gotículas a uma distância que pode chegar a aproximadamente 2 metros aqui. Então, uma simples tosse pode propagar essas gotículas a uma distância de 2 metros. Um espirro, por exemplo, já tem uma velocidade maior, pode chegar a 50 metros por segundo, ok? Nesse caso, o que acontece? Como a velocidade é maior, essas partículas elas vão ter, consequentemente, um alcance maior. Vocês podem ver que no caso de um espirro, essa distância pode chegar aproximadamente, tá, para mais ou para menos, cerca de 6 metros. Olha só a distância, né, que a gente tem de propagação quando uma pessoa espirra, tá? E não coloca o antebraço sobre o nariz e a boca na hora de espirrar, né? Se é um espirro num campo livre, por exemplo, é uma distância bem considerável. E as gotículas grandes, tá? As gotículas grandes que têm um tamanho maior do que 0,1 milímetro, que equivale a um tamanho aerodinâmico superior a 100 micrômetros, elas tendem a ter um maior alcance aqui, tá? Então essas gotículas grandes, elas podem também ter um maior alcance do que as partículas pequenas, tá? Elas tendem a cair mais rápido, mas esse alcance inicial delas, na hora que eu tenho espirro, por exemplo, é o alcance de raio superior, tá? Bom, além da propagação que é feita pela tosse ou pelo espirro, tem aquela que é propagada pela expiração ou exalação. Então, só o fato de eu estar exalando o ar já faz com que essas gotículas, esses aerossóis já sejam também expelidos. Porém, aqui com uma distância, um raio muito menor, porque o raio aqui geralmente vai ser de 1,5 m,
tá? 1,5 metro é a distância que essas gotículas aqui elas vão ser emitidas, então o raio de alcance delas é bem menor. Como a velocidade inicial ela é menor, consequentemente o raio de alcance também vai ser menor. Então o que eu quero trazer para vocês com essa pesquisa, tá? Eu deixei a fonte aqui do site do ISB Science, tá? Eu vou deixar a descrição desse artigo, ele está em inglês aqui na descrição do vídeo, mas eu quero dizer que o uso da barreira mecânica, no caso, o uso das máscaras e dos respiradores, eles são de extrema importância. No caso, vamos se focar aqui mais na parte das máscaras, porque ela serve como uma barreira mecânica, né? Se eu posso expelir essas gotículas só com a exalação do ar que eu estou respirando, só nesse processo de troca gasosa que eu faço, né, de hematose, ora, se eu já posso expelir elas através da minha própria exalação, se faz necessário um bloqueio, uma barreira, um obstáculo que impeça essa dispersão das gotículas. Então, por isso que nós enfatizamos muito o uso das máscaras, seja as máscaras que são máscaras feitas de forma caseira ou aquelas compradas em lojas onde há a venda desse acessório, e lembrando sempre que essas máscaras cirúrgicas elas não são equipamentos de proteção individual, elas não têm certificado de aprovação, ok? Não tem nenhum tipo de registro que classifique elas como EPI, mas são de extrema importância para você evitar essa propagação e, consequentemente, o contágio pelo coronavírus ou qualquer outro tipo de patologia, seja ela de origem bacteriana, seja ela de origem através de um vírus, seja virológica, por exemplo, mas que, independente da característica desse micro-organismo, que você impeça a projeção dele num raio grande e que possa, consequentemente, contagiar, né, causar o contágio de várias pessoas, que possa causar essa contaminação de várias pessoas, ok? Então, acho muito importante a gente enfatizar isso, tá? Pelo ponto de vista de saúde pública e também de saúde ocupacional, reforçando que essas máscaras cirúrgicas, essas máscaras que são essas máscaras caseiras, elas previnem a contaminação do público, tá? Ela não impede a contaminação da pessoa. A contaminação da pessoa, no caso, devido à inalação desse coronavírus, tá? De uma forma geral, ela só vai ser mais eficiente quando houver o uso de um respirador apropriado, no mínimo uma PFF2 equivalente a N95. Mas como eu ressaltei no começo do vídeo, não há necessidade do público geral utilizar esse tipo de respirador, porque nós não estamos expostos a procedimentos invasivos, procedimentos de intubação, procedimentos que gerem esses aerossóis no ar, como é o caso da traqueostomia, que eu falei agora há pouco, ou qualquer outro procedimento que tenha esse potencial de geração dos aerossóis, ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro essa explicação, tá? Comentários, dúvidas, vocês podem postar que eu faço questão de responder. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do professor Gustavo Rezende, curtir esse vídeo, dar o seu like e ficar ligado nos próximos vídeos e novidades de higiene ocupacional. A gente se vê em breve. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.